Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil na sede da Adelphia. Vou conversar com o Rodrigo Bock, ele é CEO e fundador da Adelphia. Rodrigo, muito legal vir conhecer vocês, não conhecia a empresa. Tem história para burro para a gente contar aqui hoje, não é isso? Tem. Xandó, prazer meu te conhecer, seja super bem-vindo aqui na Adelphia. Muito legal estar participando, obrigado pela oportunidade, a propósito. Não, então, e é o tipo da empresa que cativa a minha curiosidade, e a gente vai contar exatamente ao longo dessa conversa, e para começar eu queria que você me contasse um pouco do histórico da Adelphia, que é uma empresa madura jovem, e isso que é... Exatamente. Já para dar uma curiosidade para as pessoas, por que é uma empresa madura jovem? É isso aí, a Adelphia nasceu há 2 anos, mas o CNPJ já existe há 20. Né? Então, originalmente é uma empresa familiar que se chamava Interadapt, que foi adquirido por um grupo francês chamado Econocom, 10 anos depois do seu nascimento, né? Que combina também com a minha chegada na companhia, isso na cadeira de diretor financeiro. Tá. A propósito, minha formação é em contabilidade, né? Minha área de expertise inicial originalmente é finanças. 6 anos se passam desde 2012 e aí sim eu assumo o comando da companhia, né? Em 2018. Mais 3 anos para frente, combina com uma estratégia do grupo de concentração das operações na Europa Ocidental. Então o grupo se desfez de operações nas Américas, no norte da África, na Ásia e no leste europeu também. Tendo um bom relacionamento com o board, né, com os meus antigos líderes, né, eu faço uma oferta de compra da operação aqui no Brasil e a partir daí nasce a Adelphia. Logo antes do começo da pandemia. Logo antes crítico. Exatamente, um momento de muita incerteza, na verdade, né? Mas eu diria que já naquele momento da história eu já tinha uma grande convicção e confiança, não só no negócio, mas especialmente nas pessoas que estavam comigo naquele momento. E curiosamente, a pandemia acelerou os processos de digitalização de uma certa forma. Claro que vocês estavam prontos para prestar esse serviço, né? Sim, eu acho que a gente estava com um portfólio muito ajustadinho para esse momento. Tá. Então toda a parte de observabilidade de dados, que era super importante para um ambiente remoto, digamos assim, seja de trabalho ou de consumo, ajudaram muito a gente nesse momento e aspectos também de cibersegurança. Eu vou convidar você a contar o porquê do nome Adelphia, porque isso vai me permitir falar exatamente abrir os pilares da empresa, né? Então, de onde vem o Adelphia? A nossa inspiração de Adelphia, primeiro, foi um processo longo, foi um processo que durou mais de 1 ano, né, de preparação desse nome e da nosso posicionamento no mercado. Primeiro, ele remete a uma ilha na Grécia, né? A ilha de Delfos, onde existiu o oráculo, que em momentos de guerra, de muita dificuldade, ou momentos de bonança, de satisfação, era um grande conselheiro daquela comunidade, né? Então vem essa inspiração do oráculo de Delfos, né? E o sufixo IA vem do nosso posicionamento de uma curadoria de jornadas digitais para os nossos clientes. Vamos falar disso, exatamente. Não, eu achei muito legal essa escolha, remeter ao oráculo de Delfos, a curadoria, enfim. Mas para a gente contar para quem está nos vendo, a empresa está fundamentada em cima de 3 pilares de serviços, né? Vamos descrevê-los, cada um deles, que são interessantes e eu acho que há até uma sinergia entre eles. Não, com certeza. Eu diria para você que assim, tradicionalmente, a Adelphia, a nossa companhia, sempre se posicionou como uma empresa de observabilidade de dados. E esse é o nosso primeiro pilar de oferta dentro do nosso portfólio, né? Então a Adelphia, com um grande radar, sempre monitora as tecnologias que despontam ao redor do globo, especialmente no mercado americano, que tem uma boa similaridade para o mercado brasileiro, e traz essas tecnologias para o Brasil. Obviamente, sempre tendo profissionais certificados, treinados e orientados para terem o melhor discurso possível sobre essas tecnologias para os nossos clientes e implementar essas tecnologias de maneira que os clientes também utilizem todo o potencial dela, né? Adotem 100% dela. Então, o primeiro pilar de oferta é de observabilidade de dados. No segundo momento, a gente tem a oferta de cibersegurança, que é mais jovem dentro da companhia, está conosco há 3 anos, e cibersegurança já tem muitas facetas. Né? Então eu diria que hoje o nosso approach é muito relacionado a Zero Trust, no que diz respeito a acesso às informações da companhia, de qualquer lugar, a qualquer momento, e a gente posiciona uma ferramenta própria para isso, e para blindagem de aplicativos mobiles também, que é uma necessidade grande, especialmente do varejo e do segmento financeiro atualmente.
Tá? Então, o segundo pilar, cibersegurança. E o terceiro pilar, serviços gerenciados. E aí a gente tem uma gama grande dentro da companhia, desde fábricas de software, fábricas de teste, sustentação de ambientes de infraestrutura nos nossos clientes e, por fim, de atividades em campo. Então, hoje a Delphi atende mais de 30 mil pontos de venda dentro do Brasil para atividades de manutenção e instalação de equipamentos. E aí eu estou falando desde grandes varejistas, né, do nosso país até bancos, né, que tem uma quantidade de agências enormes aí espalhados em todo o nosso território. Não, é uma operação desafiadora, porque envolve volume. Você conta, pelo que eu entendi, você me contava que você tem até uma unidade separada que ajuda a cuidar da parte dessa unidade de negócio, não é isso? Sim, eu diria que a atividade em campo ele tem um outro viés. Tem um viés muito mais voltado para agilidade de atendimento do ponto, eficiência e especialmente logística. O maior detrator do ponto de vista de custo para os nossos clientes para fazer a manutenção desse parque de equipamentos é gasolina. É deslocamento, né? A gente está num país continental, obviamente, então é logística. Então, dessa forma, a gente decidiu ter um business completamente segregado. Fica em São Roque, é o nosso centro de inteligência, onde a gente faz não só a coleta do chamado, mas toda a parte de laboratório, de stage, de estocagem de equipamento e preparação logística, que é fundamental para que as coisas ganhem sinergia e a gente tenha uma oferta de alta performance para o mercado. Bom, você falou do Delphia, que é o Delphos com curadoria, e dos elementos que me chamou a atenção na empresa é exatamente essa autodesignação de curadoria de tecnologias, que eu acho que é um conceito muito forte. Vamos contar esse conceito, porque as tecnologias estão na mesa e nem sempre as empresas vão saber quais são as melhores para usar, quando usar, como usar e se usar. Perfeito. Não precisa usar tudo, né? Perfeito. Eu acho que curadoria remete para a gente, remete para a Delphi a duas coisas. Primeiro é o cuidado, é de fato ter comprometimento, é de fato viver a agenda do cliente, é fazer com que ele durma à noite. Então isso já responde a uma dor inicial muito presente na agenda de qualquer um. E o segundo ponto é o filtro, né? Eu acho que a nossa sociedade vive uma angústia atualmente, que também permeia isso para as empresas, que é o seguinte, é aquela aflição de não conseguir estar conectado com 100% das coisas que estão acontecendo ao nosso redor e das soluções que estão sendo lançadas a qualquer momento. Então o nosso papel como curadoria é de fato filtrar as tecnologias que diretamente, de uma forma simplificada, respondem às dores dos nossos clientes. Esse é um filtro de inteligência, um filtro de solução baseado na nossa capacidade. A Delphia hoje não tem uma tecnologia própria. Então, o nosso capital intelectual, de fato, é a inteligência dos nossos colaboradores, é a nossa compreensão de mercado e cada vez mais olhar para o negócio dos nossos clientes. Eu te diria que hoje a gente tem interações comerciais muito mais voltadas para as áreas de negócio do que propriamente para as áreas de infraestrutura de TI. Porque a gente tem profissionais qualificados que conhecem das principais indústrias onde a gente tem entrada, que hoje eu diria que é todo o segmento financeiro, desde bancos de varejo, fintechs, empresas de meio de pagamento, até o próprio varejo e empresas de telecom. Ou seja, as verticais são diversificadas. Essas três são as que consomem a maior parte da nossa agenda hoje. E para isso, obviamente, a gente tem ex-executivos de empresas líderes desses setores para que a gente possa ter um diálogo de alto nível e consiga conectar as tecnologias e melhores práticas de atendimento para essas indústrias. Puxa, fantástico. Eu precisava te perguntar, você disse, falou da curadoria, falou da composição das soluções, atendimento aos clientes. Para isso vocês contam com uma gama de parceiros, fornecedores de soluções, software, enfim, não sei se hardware também, né? Dá uma ideia, né? Eu sei que são muitos, mas assim, só para quem está nos vendo ter uma ideia de qual é um pouco desse portfólio que vocês trabalham. Claro, com certeza. Bom, da parte de observabilidade de dados, a gente começa uma jornada, por exemplo, com AppDynamics em 2014. Nós somos a primeira empresa na América Latina a trabalhar com essa tecnologia, a formar profissionais que entendessem essa tecnologia e mostrar para o mercado. Para você ter uma ideia, a AppDynamics foi adquirida pela Cisco 4 anos depois, em 2018. E aí sim ela teve uma penetração talvez maior, do ponto de vista de capilaridade, mas a gente já tinha um skill técnico muito forte desde então. Num segundo momento, onde a gente fala propriamente dito de observabilidade, de correlação de informações não só na área de infraestrutura, mas na área de negócios, nós trouxemos para o Brasil a Datadog.
né? Uma ferramenta amplamente conhecida também, líder atualmente do seu quadrante mágico do Gartner, amplamente difundida aí no nosso mercado. A gente começou essa jornada também em 2018, olhando para o mercado americano. Então essa é uma constante na Delphi. A gente tem esse radar e trata antes, até dentro de casa, dentro do nosso laboratório, para de fato se certificar que essa tecnologia tem propriedade, tem valor, antes de mostrar para o mercado. Na parte de cibersegurança, no ambiente de Zero Trust, nós trabalhamos com Zscaler, da mesma forma, de forma pioneira aqui no Brasil, e estamos lançando no mercado uma solução de blindagem de aplicativos que é o AppDome. Então ele tem, entre outras características, a ofuscação de códigos e de dados dos clientes sensíveis em aplicativos mobile, que fazem todo sentido para quem gera receita em aplicativos mobile. Então a gente está falando de bancos, a gente está falando de varejo, a gente está falando de fintechs nesse ambiente. E também melhoram a performance desse aplicativo, diminuem a latência e aceleram a transação de fim a fim. Então essas são algumas das ferramentas que a gente tem dentro do nosso portfólio, mas obviamente embasado no nosso conhecimento, no conhecimento das pessoas, para melhor utilização dele dentro dos clientes. Eu convido as pessoas, nesse momento, eu vou colocar na edição aqui a URL do site da Delphia. Existem informações de todos os parceiros, existem vários clientes também que constam no site, explica esses pilares, então é legal visitar. Mas por conta disso eu vou pedir para você fazer um comentário sobre como vocês conseguem atender esses clientes por meio de... contando alguns cases. Tem cases interessantes, a gente não tem tanto tempo, mas comenta 1, 2 ou 3 casos para a gente... Você sabe, Xandro, aqui hoje a gente está com 180 clientes ativos dentro da nossa carteira. Bom. Te diria que 25 deles, inclusive, estão fora do Brasil. Nós temos operações no Chile, México e Colômbia atualmente. E isso é super estratégico para o crescimento da companhia. Mas se a gente fosse falar de um case público, por exemplo, a gente pode destacar o nosso Command Center, uma atividade com mais de 40 profissionais, voltados e dedicados exclusivamente para a Redcar. Um parceiro nosso de longa data, onde dentro do ciclo do nosso contrato a gente teve a satisfação de, junto com a Redcar, ter a liderança desse mercado, que é um mercado super disputado de meios de pagamento no Brasil, super pulverizado, e o que a gente faz dentro desse Command Center é garantir uma alta performance, seja para as maquininhas físicas da Redcar ou seja para o ambiente online. E obviamente que você garantindo uma alta performance, uma melhor experiência do usuário, que é realizar a compra no menor tempo possível, a gente faz com que, obviamente, essa marca ganhe propriedade. Porque a gente sabe que vai pagar, demorou, ou troca a maquininha ou troca de loja, isso perde aí. o negócio. O lojista não vai perder o negócio dele, né? Mas o meio de pagamento pode estar perdendo. Está perdendo receita ali, né? Então a gente está atuando na ferida da receita. Mas no limite, se a empresa está com uma maquininha só, o cliente não dá para pagar, ele sai da loja. Em último caso, vai pagar... Alguém ainda usa dinheiro hoje em dia? Você usa dinheiro ainda, Xandro? Não, faz muito tempo que minha carteira também não tem, então não tem outro jeito, né? Perde-se a venda, a economia não gira. Exatamente. Bom, você tem um outro caso que você comentou comigo, que eu sei que você não pode falar o nome da empresa, mas é um grande varejo que vocês fizeram uma otimização muito importante também. Sim, a gente tem um caso de atendimento muito interessante para um grande varejista, né, líder do seu setor, onde a gente consegue em real time fornecer para ele as saídas, as vendas, né, em cada uma das unidades de negócio dele, categorizadas por produto. E por que isso é importante? O varejo, como todo mundo sabe, opera com margens muito estreitas, né, no business dele. Então, a gestão de estoque, a inteligência de compra e compras programadas fazem total diferença no P&L. Então, uma solução que anteriormente demorava 3 dias para ele ter alguns reportes e de forma consolidada ter controle sobre isso, a gente faz em real time em dashboard. Então, para o tomador de decisão, isso é de extremo valor. E obviamente que isso de alguma forma potencializa a rentabilidade desse cliente e possibilita inclusive que ele opere com preços mais baixos para os consumidores finais. Agilidade de compra. É uma super eficiência. Você até comentou que isso levaria eventualmente a ida desse projeto para a matriz que é fora do Brasil, né? Sim, obviamente, porque um projeto desse porte, em alguém que tem muita presença num país continental como o nosso, obviamente dá muita visibilidade, né? Então isso pode ser facilmente defensável e a gente acredita que em breve a gente, de uma forma global, vai estar apresentando esse trabalho da Delphia. Bom, muito legal. O nosso tempo já foi, mas tem 2 pontos que eu quero comentar com você.
eu queria que você contasse para quem está nos vendo, vocês têm uma forma de lidar com a formação e a educação dos colaboradores, que eu acho que isso é importante e tem muito a ver com esse ambiente, né? Com essa cultura da Delphia, né? Perfeito. Hoje, Xandó, a companhia está com quase 500 colaboradores. Eu te diria que a maior parte deles está tendo a sua primeira ou segunda experiência dentro da Delphia. Então a gente lançou a Universidade Corporativa dentro da companhia. Num primeiro momento, em 2023, foram 40 cursos, não foram 4 nem 10, foram 40 cursos completamente orientados para soft skill. Por quê? O que a gente entende é que a faculdade hoje em dia, o terceiro grau, não dá uma visão abrangente de mundo para essas pessoas, para esses colaboradores. Então são cursos de ética, de comportamento, etiqueta corporativa, questões ligadas à diversidade, redação, português, gramática, interpretação de texto, comunicação. Né? A base de qualquer atividade hoje no mundo de tecnologia é a comunicação. Então a gente deu um banho nos nossos colaboradores, não só para os mais jovens, mas inclusive para a alta liderança, né? Muito importante, sobre soft skill. E num segundo momento, agora em 2024, é o hard skill que está entrando com tudo, com cursos completamente orientados para o nosso portfólio. Então, por que não o nosso profissional que está lá no Service Desk, na sua primeira, segunda oportunidade de emprego, migrar, direcionar a carreira dele para redes, segurança, dados, analytics, porque nós temos essa demanda, a empresa vem prosperando e faltam profissionais do mercado. Muito legal. Vamos olhar para dentro primeiro, né? Antes de olhar para fora? Não, com certeza, com certeza. Bom, e por fim, eu queria que a gente fechasse essa nossa conversa comentando, você teve aí um momento de empreendedorismo máximo quando assumiu a empresa, né? Tomou seu risco, mas a empresa cresceu e vem crescendo bem, né? Vem, felizmente a gente conseguiu triplicar a empresa nos últimos 3 anos. A gente tem um pipeline comercial muito qualificado, muito sólido para o futuro. E hoje o que a gente vem investindo muito, de fato, é nas lideranças. Né? Esse é o nosso principal investimento, porque esse pode ser um teto da companhia. Né? Então, eu acredito muito na autonomia. Os líderes têm essa autonomia. A principal pressão que eu sinto deles hoje em dia é a própria pressão, é a pressão interna para o resultado. É algo que eu acredito, é algo que está muito na minha essência. Talvez nos meus trabalhos anteriores a coisa que mais me doía era não ser notado, não ter um mínimo de autonomia para fazer algumas atividades, né? E a gente tenta desenvolver justamente o caminho contrário aqui na Delphia. Então estou muito confiante nesse time, para te dizer a verdade. Acho que a gente tem ainda um caminho muito próspero e saudável pela frente. Números exuberantes, inclusive, né? A gente, do ponto de vista de receita líquida, a gente saltou de 60 milhões em 2020 para 180 em 2023. Mas do ponto de vista de vendas, contratos assinados, foram 315 milhões em 2023. E qual que é essa diferença? É o backlog. Como a gente vende muito serviço de longo prazo, são os serviços já garantidos que a gente vai entregar daqui até 2028. Puxa. Né? Então seguimos nessa frente aí. Olha, fantástica essa história. Não tem como eu pedir para você, para a gente voltar a conversar num futuro próximo. Eu acho que a empresa tem essa característica que ela é muito dinâmica, muito ágil. Então vamos combinar de mais um tempo. O café é ótimo, o cafezinho. Ótimo. Tinha um café bom. Café é bom. Diz que quem não toma café não tem problema. Então café sempre tem aqui na empresa também. Satisfação te conhecer e uma honra ter você com a gente. Espero de verdade que a gente se encontre novamente em breve. Faremos isso, voltarei com prazer. Aprendi o caminho, já falei para você, morei aqui no Alphaville muitos anos atrás, já não vou esquecer o caminho. A gente vai voltar a falar com certeza. Combinado. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Rodrigo Bock, CEO e fundador da Delphia. Super obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, Xandó.